Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alexia Costa, diretora de Ensino e Capacitação do IBS, e hoje a gente vai falar de um estudo publicado na revista JAMA, importantíssima, que avaliou como intervenções comportamentais podem impactar na prescrição de antimicrobianos em serviços ambulatoriais. Um estudo que foi feito focado em consultas relacionadas a infecções do trato respiratório. A gente já falou sobre o uso de antimicrobianos de forma racional no episódio passado, mas sempre vale a pena retomar a esse assunto que é tão importante. Acompanhe todos os detalhes após a vinheta. Bem, então 3 intervenções foram avaliadas e foram consideradas importantíssimas para a melhoria do uso racional de antimicrobianos. Foram avaliados infecções do trato respiratório superior não específicas, bronquite aguda e gripe. Foram as patologias elegíveis para o estudo. Foram 18 meses de acompanhamento antes da intervenção e 18 meses de acompanhamento após a intervenção. Foram acompanhadas 14.753 consultas ambulatoriais antes e quase 17.000 durante o período de intervenção. Foram monitorados 248 médicos nesse estudo, médicos prescritores. E as 3 intervenções implementadas isoladamente ou em combinação que foram consideradas efetivas para a redução da adequação do uso de antibióticos foram: primeira, a sugestão de outras alternativas, que não seja o uso de antibióticos, apresentadas ao médico nas prescrições eletrônicas. Então, quando o médico ia prescrever um antibiótico, o próprio sistema já alertava que para aquela condição clínica e para aquela prescrição, havia uma segunda opção que não era o antibiótico. A segunda intervenção foi solicitar aos médicos para que eles registrassem justificativas de texto livre para a prescrição de antibióticos no prontuário eletrônico de pacientes. Então o médico tinha ali que ter o trabalho de fazer essa justificativa, não só selecionar com um xizinho, mas ele tinha que descrever o motivo dele estar pedindo aquele prontuário, e os autores descobriram que isso desestimulava a prescrição. E a terceira intervenção foi e-mails enviados para os médicos disponibilizando informação comparativa sobre as taxas de prescrição de antibióticos em relação àqueles médicos com as menores taxas de inadequação de prescrição. Então, os médicos grandes prescritores não racionais eram comparados com os médicos que tinham as melhores taxas de adequação. Mais um estudo aí de feedback comprovando que o feedback é uma estratégia interessante, né? E o resultado primordial desse estudo é que as taxas de prescrição de antibióticos diminuíram de 24,1% no início da intervenção para apenas 13,1% após a intervenção, né? Uma queda brusca. E as justificativas por escrito e a comparação com colegas resultaram nas melhores taxas de inadequação de prescrição. Então, ressaltando aí a importância dessas práticas aí para os serviços de controle de infecção que podem estar de olho em atividades de melhoria. As dicas que nós trazemos frente a esse assunto são: primeiro, implementar programas de uso racional de antimicrobianos, principalmente nos ambulatórios, né? É lá que nasce o grande volume de prescrição de antibióticos, né? Lá e nas unidades críticas. Então, a gente também tem que ter um foco importante no ambulatório. Muitas vezes os SCIHs focam bastante a área hospitalar, a área de internação, e deixam o ambulatório um pouquinho mais de lado, né? Um pouquinho menos com foco. Segunda dica, assegurar dispositivos eletrônicos para auxílio nesse uso racional de antimicrobianos. Então, utilizem as ferramentas do sistema eletrônico, o registro eletrônico do prontuário do paciente, né? Muitas vezes, no momento da prescrição, podem haver ali bloqueios, né, ou travas para que o médico repense se aquele uso é racional ou não. Claro que sem burocratizar demais, né, sem travar a assistência, tem que ter ali um meio termo que precisa ser repensado, e nada como trazer a equipe médica para essa discussão, para que eles mesmos deem ideias de como implementar essas travas no sistema. A terceira dica: fortalecer as discussões do serviço de controle de infecção hospitalar junto aos médicos prescritores. Então,
dar feedback sobre os indicadores, comparação, né, benchmarking entre médicos, entre equipes, entre hospitais, entre serviços ambulatoriais diferentes e definir protocolos de antibiótico-terapia, tanto profilática quanto terapêutica. Bem, um assunto bastante denso, né, mas que merece toda a nossa atenção, né? A gente sabe aí que é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde, o aumento excessivo da resistência microbiana em todo o mundo, e a gente tem que fazer a nossa parte procurando práticas de uso racional de antimicrobianos. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, marquem os seus amigos e não se esqueçam de se inscrever na nossa página do YouTube ou no nosso podcast. Espero vocês no próximo episódio. Até mais!